Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical com o professor Lucas, hoje dando continuidade ao ensino de Jesus nos Evangelhos. Para quem não sabe, nós, a Sala dos Jovens e dos Casais, nós temos trabalhado o ensino doutrinário de Jesus em 3 eixos básicos. Sermãos, que nós já trabalhamos, nós trabalhamos os 5 principais sermãos, o Evangelho de Mateus. Você que gostaria de ver essas aulas, está na playlist do nosso canal da Igreja Metodista Central de Ribeirão Preto, do YouTube. Você pode ir lá na playlist assistir todas essas 15 aulas, trabalhando os 5 sermãos do Evangelho de Mateus. O segundo eixo, que é o que nós estamos agora, que seriam as parábolas de Jesus, que estariam presentes nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Nós estamos no quinto conjunto de parábolas, que seria o amigo oportuno, né? As coisas que condomínio nós falamos na aula passada. Hoje nós vamos trabalhar a parábola do amigo importuno. E teria o terceiro eixo, que seria os discursos de Jesus que estão presentes apenas em João. Por quê? O formato do Evangelho de João é muito específico, ele não tem parábolas, ele não tem sermãos, geralmente são discursos, seja de um prelúdio do Evangelho, seja de um debate, de um diálogo, que é muito comum no Evangelho de João, seja uma oração de Jesus. Então, por isso que a gente colocou ele separadamente como um eixo específico. Então, nós estamos no segundo eixo, no quinto conjunto de estudo de parábolas, e hoje nós vamos falar sobre a parábola do amigo importuno. Então vamos lá, vamos ler. Essa parábola ela é uma parábola que só tem no Evangelho de Lucas. A gente vai ler capítulo 11, do 5 ao 13. Ainda que a parábola termina no verso 8, nós temos um complemento proverbial, que é muito importante, por isso que nós vamos ler até o 13. Então, vamos iniciar. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for a procurá-lo à meia-noite, disser: amigo, me empresta 3 pães, pois um amigo chegado de viagem procurou-me, e eu nada tenho a lhe oferecer. E o outro lhe responde lá dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar para tus de dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação que lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre de vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, esse é a parábola. Então, vamos iniciar falando um pouquinho do contexto desse capítulo. O contexto de Lucas 11 inicia com os discípulos pedindo que Jesus ensinasse a orar. O que significa isso? Né? Era comum, dentro de ciclos, de grupos de discípulos, né? Entre a relação entre mestre e discípulo, seja os fariseus, né? Com as escolas de Hiliel e de Shammai, seja os saduceus, os essênicos, por exemplo, em Qumran, como os discípulos de João Batista, era comum o mestre ensinar não só uma doutrina, mas muitas vezes uma maneira de orar. Né? E nos fariseus, essa ideia de maneira de orar teria um segredo por trás, algo quase uma coisa, um segredo de Deus, uma maneira de você aproximar de Deus. Então os discípulos, eles vêm aqui e perguntam a Jesus: ensina-nos a ensinar, ou seja, eles querem algo que seria
algo muito formidável que traria a petição dele mais próxima de Deus, um segredo, né? Lembrando que a oração é uma ordenança de Deus para todo homem maior de 13 anos, sendo feito 3 vezes por dia, a Shema de manhã, no nascer do dia e no fim do dia, e as 18 bênçãos nas 3 horários do dia. Então, por isso, eles não estão pedindo um ensino de orar, porque eles já tinham uma ordenança de orar, a Shema 18 bênçãos, segundo a tradição rabínica, mas uma oração que traria mais próximo, traria algo, um segredo. E Jesus aponta aqui que não existe segredo, o segredo não está em nós, né? E aí isso vai apontar para algo. O segredo está em entendermos quem é Deus. Deus é bom. Então, se nós orarmos e clamarmos a Ele, Ele vai responder, não importa o nosso mérito, a nossa capacidade, mas sim quem Ele é e a sua graça. E o que nós temos que ter é apenas fé. Por isso que Ele faz uma oração simples, que purifica os problemas das orações judaicas, que muitas vezes traziam uma ideia de repetição, né? Como eram orações já tinham formatos específicos, as pessoas repetiam elas sem pensar. Eram longas e repetíveis, algo que Jesus critica no Sermão do Monte, né? E aqui, nessa passagem no Pai Nosso, ele tenta purificar essas duas orações, 18 bênçãos, e a Shema, trazendo a ideia, nos primeiros versos, do propósito de Deus, né, da nossa confissão de fé, e o segundo, as questões do dia a dia, uma intercessão pessoal, que é algo que trabalha a 18 bênçãos, por exemplo, e a profissão de fé, a Shema. Então ele torna algo mais simples, porque o foco dele é que nós só precisamos de fé, só precisamos persistir nessa fé e entender quem é Deus, e não são as nossas palavras, não são as nossas capacidades. É esse o contexto que inicia o texto de Lucas. Então, a parábola a seguir, ela dá continuidade a essa ideia. O formato de Mateus ele é mais longo, da oração do Pai Nosso. Do Lucas, ele é mais curto, provavelmente são situações distintas, até que o foco são diferentes, enquanto que no Sermão do Monte, Jesus está lá no capítulo 6, onde ele vai falar da oração, ele está reformulando os fundamentos de uma vida religiosa, né, trazendo o sentido verdadeiro da vida religiosa, do pietismo, né, questionando a questão de fazer a caridade, questionando a ideia da oração, questionando a questão do jejum, né, o sentido de como eles devem apontar para a transformação do coração e não a prática pela prática. Aqui ele foca a ideia, o objeto central é a oração, não o pietismo em si. E a oração no sentido de que essa oração, ela alcança Deus não por causa do mérito do indivíduo, por isso que ele faz uma oração tão curta, tão simples, mas sim, ela deve o quê? Primeiro, carregar profissão de fé, intercessão pessoal, que é óbvio, ela deve carregar um material doutrinário, mas mais do que isso, mais do que esse material doutrinário, que é simples, ela deve carregar a ideia de que Deus responde não pelo que nós fazemos, mas pelo que Ele é. E é isso que a parábola vai trazer. Por isso, a estrutura dessa parábola, ela é uma parábola do tipo quanto mais. Por isso que ele começa com uma expressão, né? Qual é, né? Por quê? A ideia é você começar com algo pequeno, algo menor, no caso, uma pessoa pedindo, um amigo te importunando, pedindo pão para acolher alguém, né? Uma coisa pequena, porque se funciona esse mecanismo na coisa pequena, acabaria tendo o mesmo raciocínio para algo grande. Então, é a ideia, se você, que é um homem, normalmente é mau e pensa só em você,
você ajudaria o seu amigo, muito mais aquele que é importuno, né, pedindo à noite. Então você ajudaria. Quanto mais o Pai Celestial, né, que não é você que é mal e que, que nos atenderia, né? Então ele faz essa comparação, né? Então é um tipo de parábola do quanto mais. Então ele começa com algo simples para comparar com algo mais complexo, completo, com o mesmo mecanismo. Então, se a conclusão é aplicável no pequeno, menor processo, ele também vai ser aplicado no grande. Essa parábola, como eu já disse, ela não consta em nenhum outro evangelho além de Lucas. E ele traz junto um complemento proverbial, depois do verso 8. Nesse complemento proverbial, ele não traz a expressão que tem presente esse complemento proverbial em Mateus 7, do 7 ao 11. Nessa passagem de Mateus, ele traz a expressão: qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará a sua pedra? Ele muda um pouquinho isso, ele modifica isso, trazendo alguns elementos que o texto de Mateus não traz. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Tá? Ele traz algumas mudanças, e essas mudanças pequenas nessa parte proverbial só quer ressaltar a natureza má do homem que ouve o seu filho, quanto mais Deus não ouviria os seus filhos, que é para trazer a comparação da parábola do amigo oportuno. Outra coisa que é importante a gente entender é a oração judaica e a cristã. O que seria a oração? Inclinar-se, curvar-se, prestar homenagem, apelar, refletir, meditar, pedir. Essas orações, na vida do judeu, depois dos 13 anos, um homem, ele deveria ser feita, como eu já disse. Então, ser feita 3 vezes ao dia. No caso da Shema, 2 vezes, na manhã e à noite, que carrega uma ideia de profissão de fé, que são um conjunto de 3 passagens bíblicas, Deuteronômio 6, do 4 ao 9, Deuteronômio 11, do 13 ao 21, e Números 14, do 37 ao 41, que basicamente esses 3 textos relembram quem é o povo, quem é Deus. Por isso começa no versículo 4 do Deuteronômio, no capítulo 6. Ouve, ó Israel, teu Deus é um Deus único. Então ama teu Deus de toda a tua força, de todo o entendimento, né, de toda a tua alma. E aí medita nas palavras que ele diz, fala dele no caminho, coloca nos umbrais da porta, etc. Então, ele traz a ideia de um propósito de quem é Deus e como esse propósito de Deus tem que estar na sua vida, né? Já as 18 bênçãos é uma oração intercessória, né? Bastante longa, demoraria aí uns 20, 30 minutos para você fazer ela, e ela é dividida em 4 temas, né? A gente pode dividir os 4 primeiros versos, ele vai falar de louvor a Deus, vai falar da natureza de Deus. Depois, os próximos 4 versos, questões pessoais. Depois, questões nacionais, né, de uma coisa escatológica da redenção de Israel e a vinda do Messias. E, por último, termina com uma gratidão. Você tinha outras orações que estavam dentro da liturgia de uma sinagoga, como, né, a sinagoga sempre tendo a oração, né, geralmente o presidente da sinagoga chama alguma pessoa dentro da sinagoga para puxar um salmo, que era cantado em média 1 ou 2 salmos. Depois você tinha a oração e era ministrado aquela porção do dia da palavra que já tinha sido separada num calendário. Essa oração são duas, né, que era feita só na sinagoga. A Yotzer, que falava do Deus Criador, Deus que é o Criador de todas as coisas, e a Avah, que é a natureza desse Deus Criador, amor. Depois, eles ainda faziam a Shema e a 18 bênçãos. Então, você vê que a natureza da oração ela é muito intrínseca na cultura judaica, só que ela era uma oração, muitas vezes, que não entendia 2 coisas.
não entendia o seu propósito e não entendia a natureza de Deus, né? Então, o Pai Nosso tenta trazer, limpar isso, trazer uma ideia de um propósito mais simples de se entender e, ao mesmo tempo, entender que Ele é o nosso Pai, Ele nos ouve, por isso que nós oramos questões interpessoais. Então, se você for ver, o Pai Nosso inicia na ideia universal, né, de que Ele é o Pai de todos, não só dos judeus. Então, tira esse caráter mais nacionalista das duas orações. Segundo, ela traz a ideia, como na Shema, da profissão de fé, né, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, primeiro ele é o Pai, né, criador de tudo, nosso, que estás no céu, ou seja, que governa tudo, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, eleva quem é Deus e quem somos nós, servos desse Deus, filhos e servos desse Deus. Depois vem a parte interpessoal, assim como nas 18 bênçãos, falando sobre suprir, né, as nossas necessidades, falando sobre amor, a mesma amor, empatia e misericórdia que Deus tem para nos perdoar, nós temos com o nosso próximo. E, por último, para nos dar forças para persistirmos na nossa fé e não nos desviarmos por nenhum mal ou nenhuma tentação. E terminamos com uma gratidão, que no texto de Lucas não tem esse trecho, só tem no Mateus, né? Porque teu é o reino, a glória para todos sempre. Amém. Então, Jesus ele tenta, no início do texto de Lucas, simplificar a ideia da Shema e da 18 bênçãos, tornando algo mais simples, não repetitivo, mas trazer esses 4 elementos: uma oração universal, de profissão de fé, pessoal e de gratidão. E aí ele já liga essa ideia com a parábola do amigo importuno. E ela tenta demonstrar, na simplicidade do Pai Nosso, que a oração ela é respondida não pelo mérito das nossas palavras. Lembra que a pergunta que foi no início do texto dos discípulos, mas pela boa natureza de Deus, né? E é isso que a gente entra dentro da história. Né? A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é a alegoria da questão do viajante e da hospitalidade. No mundo antigo, era um mundo onde as pessoas tinham como característica a hospitalidade. Receber alguém é um motivo de honra, não recebê-lo seria um motivo de vergonha. Por quê? Porque não havia muitas hospedarias dentro, normalmente, de cidades, e as poucas que tinham, geralmente estavam vinculadas a áreas de corrupção, de prostituição, tá? Ou tavernas com áreas de prostituição. Então, nem todas tinham uma hospedaria razoável. Então, era comum as pessoas ficarem na casa de quem eles conheciam. E quando essa pessoa vinha, você deveria recebê-la. Seria uma coisa de honra. Você teria obrigação de ajudar, de cuidar dela, né? Mesmo que seja uma hora oportuna. A parábola pressupõe esse contexto, né? Algum viajante chegou na casa desse seu amigo e ele não tem o que oferecer de alimento. Então, ele vai procurar alguém para ajudá-lo, no caso, o amigo. E como na casa era comum um forno ficar para fora, no átrio, na parte da frente, e esse forno, depois que você esquentava o pão, você deixava ele na parte externa, né, do forno, esfriando para o dia seguinte, ele conseguiria ver de fora da casa, né? Você teria o portão, o átrio e a casa, você poderia ver nessa parte do átrio o forno e os pães separados. Então ele podia ver que havia pão. Então ele entra no átrio e bate pedindo para que ele pudesse sair da casa
e dar esses pães para que ele possa ajudá-lo. Esse é o contexto da parábola, mas o texto da parábola ele não quer te dar tantos elementos da história, mas ele quer fazer o contraste entre o homem, o amigo, e a natureza de Deus. Então, esse é o objeto central da parábola, o homem e Deus. Então, quando a Bíblia diz que esse homem ele é importuno, de tanto ele ser importuno, o amigo vai se levantar. Ele fala, ou você vai se levantar pela amizade, ou pela sua ação importuna. E a palavra importuna, na Bíblia, ela é utilizada 258 vezes, e todas elas de maneira negativa. Ou seja, geralmente é uma pessoa que não tem senso, né, apropriado de vergonha ou de conduta. Então, ele age e ações, né, sem medir e não está vendo que ele está sendo oportuno ou que ele está sendo contra as condutas morais de algo. Né? Então, ele nunca é positivo. E aqui no texto, ele não é positivo também. Porque o foco não é no amigo importuno que vem bater na porta de maneira importuna. O foco é o amigo que responde ou porque ele é amigo ou por causa da forma oportuna que esse amigo se trata. Por quê? Qual que é a ideia? Você, que é mal, consegue ajudar o seu amigo ou consegue ajudar ele no momento oportuno, de uma pessoa oportuna, quanto mais Deus não faria conosco. Esse é o centro da mensagem da parábola. Muitas vezes as pessoas confundem isso dizendo que foi a persistência do amigo importuno que levou a resposta. E não é esse o ponto, né? Não é a perseverança que é o objeto central, mas é a comparação entre o homem que dorme, que acaba respondendo, e Deus. Do elemento fraco, que é o homem, pequeno, para um elemento forte, que é Deus. Ou seja, se um ser humano levanta de sua cama no meio da noite para atender o pedido do seu amigo, por mais que ele seja grosseiro, quanto mais faria Deus diante do pedido dos seus filhos? Quanto mais Deus providenciaria o pão em resposta aos pedidos feitos pelo seu povo. Daí o pão provavelmente ser uma ilusão aqui, reforçando a ideia do Pai Nosso, né? Onde ele fala que ele seria o nosso pão de cada dia, ou seja, o nosso suprimento necessário. Ou seja, nós não precisamos ansiar se Deus irá responder ou não às nossas orações, seja pelas nossas palavras ou formas, mas sim pelo que é. Porque se nós que somos maus sabemos responder e dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus que está no céu. Esse é o objeto central da parábola. É desse objeto que nós temos que entender. E não a persistência, que é mais comum vista no capítulo 18 de Lucas, que também fala de oração. Então, o foco é entender a natureza de Deus como Pai, como nosso Pai e bom. Por que, Lucas? Porque o nosso Pai, como você vê na imagem, ele sempre está disposto a nos ouvir. Ele sempre está aberto a nos ouvir. Essa parábola é um convite de nós orarmos, porque ele quer fazer parte da nossa vida. Essa parábola é um convite para nós entendermos que nós não somos merecedores do que Deus nos responde, mas ele faz pela graça. Então, muitas vezes nós queremos orar porque às vezes a gente acha que não é capaz. Nós não somos capazes, mas mesmo assim, Deus nos ouve, como mesmo que um amigo oportuno seja importuno, você o ajuda. Assim, ainda que nossas palavras não são palavras corretas, ainda assim, ele nos ouve. Por quê? Porque ele é bom. Porque não é pelo nosso mérito e capacidade, mas é pela sua graça. Por isso é um convite a nós orarmos. Nós temos ousadia em nossas orações, nos voltarmos a Ele, porque sabemos que Ele nos responderá, ainda que não merecemos,
ainda que não sejamos capazes, mas porque somos filhos do seu amor. Devido a isso, você tem um complemento proverbial, né? Aquele que procura, acha, aquele que bate, a porta será aberta. Por quê? Porque se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, se você pede peixe, você não vai dar cobra, se você lhe pede ovo, você não vai dar escorpião, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos daria o Espírito Santo se vocês pedissem, né? A natureza, né? Ele vai dar, porque ele é bom e porque a sua graça e sua misericórdia nunca termina. Então nós nunca podemos deixar de orar, nós nunca podemos achar que nós não merecemos, porque nós não merecemos, mas não é por isso, mas sim pela sua graça. Então por isso que você tem que pensar, não vou orar porque eu não mereço, mas Deus não te responde porque você merece ou porque eu mereço, mas porque ele é bom, porque ele é misericordioso. E não importa o que esteja acontecendo na sua vida, ele quer fazer parte dela. E aí, nós chegamos na última parte, na aplicação. A parábola afirma a importância da oração e é um convite para que oramos, pois Deus tem um desejo de fazer parte da nossa vida, de nossos anseios, diferente da natureza humana má. Assim, devemos procurá-lo sem timidez, mas com ousadias de filhos, pois sabemos que seremos ouvidos. Contudo, na hora dele e da forma dele, ele vai nos ouvir. Por isso que no texto de Mateus ele fala que até muitas vezes parece que ele vai atrasar, porque ele age na hora dele, no momento dele, da forma dele. Porque Deus tem mania de ser Deus, ele sabe a hora e o momento certo. Então nós não precisamos nos ansiarmos, ele vai responder na hora e no momento certo. Então nós vamos orar sem cessar, nós vamos procurá-lo, nós vamos fazer parte da sua vida, crendo que ele vai nos responder, porque ele é bom e a sua graça nunca termina. Amém? Então espero que vocês tenham gostado. Vamos orar para terminar. Senhor, nós te agradecemos por esse ensino. Pedimos ao Pai que o Senhor sempre dirija os nossos corações diante de Ti. Que nós não desviemos as nossas orações por olharmos as nossas capacidades ou olharmos as nossas situações, mas cremos que o Senhor é poderoso, fiel, para sempre responder cada uma delas. Em nome do Seu Filho amado, Jesus, é o que nós pedimos. Amém. Amém? Bom domingo, bom culto e Deus te abençoe. Até a próxima aula. Abraço.